O título que escolhi para esta conferência, e sinalizando desde já que o meu hábito não é o de executar, de pensar conferências académicas, portanto gosto de extravasar as formas e as formalidades que por vezes o mundo académico tem como forma de se disciplinar e de formalizar as comunicações aos pares. Mas, quando pensei nesta conferência, tendo em conta o projeto de tese que mais à frente pretendo vir a trabalhar, entendi que era interessante poder refletir um pouco sobre o próprio objeto dos estudos globais, sobre se estamos perante uma área científica autónoma ou não e de que forma é que nesse objeto a globalização ganha espaço e cresce como seu elemento fundador. O projeto de tese que pretendo vir a trabalhar no futuro tem a ver com algo que nasce da minha experiência pessoal, que é qual é o papel das entidades que não são Estados soberanos. Estamos a falar de qualquer tipo de entidades subnacionais, sejam elas regiões, cidades, vilas, distritos administrativos, regiões mais administrativas ou com autonomia legislativa. Como é que este mundo diverso de entidades trabalha para problemas que são globais e, dessa forma, ultrapassa ou complementa a ação do Estado-nação enquanto entidade de direito internacional soberano. Portanto, é esse o tema que mais à frente me vai levar a trabalhar no âmbito desta disciplina, mas isso implica que se tenha como percepção de que existem, de facto, problemas que nascem de uma consciência global que existe hoje em dia. Essa consciência global é não só resultado de um processo histórico, como, na minha perspectiva, é também ela um estado em que vivemos hoje em dia. Ou seja, nasce de uma conexão mundial de forma amplificada, de vários vetores, em que o papel da ocidentalização é muito importante na forma em como é desenhada toda esta conjectura mundial, é o resultado também de um processo histórico de interação entre vários impérios históricos e também ela nasce da expansão do mundo ocidental, como o conhecemos para além das suas fronteiras, com as resistências naturais dos Estados e das culturas que estão para além dessas fronteiras do mundo ocidental, basicamente considerados. Esta disciplina dos estudos globais vai buscar, no âmbito da tentativa da sua autonomização científica, obviamente que vai buscar elementos à política, elementos à história, elementos à economia, elementos às relações internacionais, elementos às relações culturais, mas não perde de escopo de ter o mundo e as suas interdependências como foco de ação. Trabalha os fluxos multidirecionais. Não lhe interessa só as relações entre os Estados no âmbito estrito até do direito internacional, mas também as relações entre as pessoas, os movimentos entre as pessoas, entre entidades privadas, entre entidades públicas, sejam movimentos financeiros, políticos, sociais, culturais, ambientais e os fluxos de informação. Este trabalhará fenómenos sempre supranacionais, transnacionais e onde há conectividade. E aqui, obviamente, nasce um conjunto de vetores que devem sempre ser objeto desta consciência global que nos permite estudar a globalização. Vetores estes que hoje em dia podemos tomar como exemplo as mudanças climáticas, os fluxos migratórios, os conteúdos das informações,
as doenças pandémicas, que agora estão muito em moda, os hábitos sociais, os hábitos culturais, os movimentos religiosos, as políticas de língua, a solidariedade social. Estes fenómenos podem-se dividir na visão do global e do local, sendo que a soma do global e do local será o todo onde iremos trabalhar. A globalização tem, na perspectiva de vários autores que procurei estudar, para tentar encontrar algumas respostas, porque, de facto, toda esta tentativa de conceptualizar os estudos globais é sempre numa perspectiva de arranjar respostas para o enquadramento onde estamos, para que depois possa, com pés bem assentes na terra, poder prosseguir no estudo do objeto que se pretende. E, por isso, chegando a um processo histórico do ponto presente, o que temos em comum de vários autores é que a globalização acaba por ser um sistema unificado, semi-unificado de economia e de política, onde existe um mercado único mundial, com produtos, fornecimentos de capital, de créditos, de serviços financeiros, com, aliás, fazendo um parêntese, distinguindo-se da economia mundi que existia no processo histórico que conduziu até à globalização. Temos uma economia mundial e não uma economia mundi, onde a partir de um centro há um conjunto de dependências, onde, através do sistema de distribuição, vive para dar criação de riqueza apenas para esse centro dessa economia mundi. Em segundo lugar, temos uma forte interação entre Estados, neste caso, independentemente da sua posição geográfica. Aliás, a descontinuidade faz parte desse processo histórico da construção competitiva de impérios, em que, se formos olhar até numa perspectiva da geografia, o Império Clássico, que nasce da procura de excedente agrícola e da procura de uma acumulação de poder político sobre um determinado território, por norma, tem um crescimento em latitude, tem um crescimento horizontal no território, enquanto que o Império seguinte, que já nasce na procura de novos mercados ou na procura de ligar mercados existentes por vias diferentes. Temos o caso do Império Português, que nasce precisamente de dos motivos, é o de criar uma nova ligação entre um mercado existente entre o produtor no Oriente para o consumidor no Ocidente, criando uma nova rota de distribuição por via de uma nova autoestrada, que neste caso seria o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, e, portanto, ligando, criando uma nova, um novo sistema comercial e, portanto, baseando-se na criação de riqueza a partir de trocas comerciais e não através da acumulação de poder e do crescimento da riqueza no território com base em excedentes agrícolas, que estaria muito na base dos impérios clássicos. Estes novos impérios têm uma descontinuidade territorial e o apogeu deste modelo é o Império Britânico, o maior império existente até hoje, e que tem uma descontinuidade territorial enorme, acabando por se dizer que era o império onde o Sol nunca se punha, de facto, nascia todos os continentes. E, portanto, nessa perspectiva, temos não só uma forte interação entre Estados, independentemente da sua posição geográfica, mas, sobretudo, com base nos seus interesses. E, portanto, deixamos de ter a tal construção competitiva de império num processo histórico que conhecemos, em que
território, a acumulação de poder eram o principal motivo para as diversas expansões desses impérios, e passamos a ter numa primeira fase um conjunto de impérios em que o exercício do comércio era um motivo mais forte para a sua existência e para a acumulação de riqueza, e até que passamos para uma forte interação entre Estados, onde o modelo imperial praticamente desaparece, e o interesse desses Estados é que faz que, de facto, exista uma interconexão e um relacionamento para além da posição geográfica que esses Estados têm. Em terceiro lugar, esta globalização tem uma forte penetração dos média internacionais, quer ao nível da comunicação, quer ao nível da interligação comunicacional de culturas. Existe também uma dimensão no âmbito das migrações e das diásporas, sejam elas forçadas ou livres, e assistimos desde a queda de Berlim a uma única hiperpotência com um poder económico e militar inigualável a qualquer outro. Podemos até já estar a entrar numa outra fase, mas aquilo que quis foi, de facto, olhar para a globalização nas suas 4 fases clássicas. A primeira, em que temos a mundialização do sistema capitalista entre o século XV e o século XIX, uma segunda fase clássica do processo histórico da globalização entre o século XIX e o século XX, em que há um aumento do capitalismo financeiro associado ao capitalismo industrial e com uma nova divisão internacional do trabalho, e depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que temos o primeiro grande conflito globalizado, a existência de blocos políticos em tensão até que, a partir do fim da queda, através da queda do muro de Berlim, a partir do fim da Guerra Fria, consideram os autores que estamos numa 4ª fase da globalização, com um aumento exponencial de todo o tipo de interligações e de integração mundial, sobretudo ao nível da economia real. Para além destes aspectos de interligação e de todo o aspecto mais económico e financeiro, temos também, conseguimos detectar a globalização da desigualdade, assim, o outro reverso da medalha, em que existe questões que têm a ver com a distribuição de rendimentos, o externamento de salários, o acesso a serviços básicos, e que cria uma tensão entre estas duas globalizações, esses dois reversos da globalização. Uma em que existe, de facto, toda a virtude do crescimento económico, das trocas culturais, do diálogo entre Estados, entre sociedades, e outro reverso da medalha, que é aqueles onde não chegam os rendimentos criados por esta globalização e que acaba por criar estas situações de desigualdade que alguns autores apelidam de a grande divergência entre o chamado confronto entre o consenso de Washington, em que, de uma perspectiva económica, existe uma espécie de lei global
relativamente a privatizar, liberalizar e estabilizar as economias, e, por outro lado, aqueles que seguem os critérios de Copenhague, em que pretendem que a globalização tenha um lado mais social e mais humano. Na minha perspectiva, entendo que aquilo que se deve procurar é olhar para a globalização como um todo e procurar equilíbrios, procurar perceber que os Estados e as entidades de direito internacional multilaterais devem agir no sentido de equilibrar as relações que existem a nível mundial, de forma a que esse equilíbrio possa fazer com que o crescimento e o progresso possam ser mais equilibrados entre todas as partes do mundo. Mas, de facto, este estado que estamos hoje a viver, e descontando uma análise que se poderia fazer do ponto de vista do imediato, que tem a ver com a questão da própria pandemia e da forma como essa pandemia poderá ter desacelerado, parado algumas destas interações e que consequências é que isso terá no futuro. Aí eu deixo para uma outra ocasião e algum tempo que necessitaremos, obviamente, de avaliar essa situação, mas gostaria de terminar recolocando-nos no início deste processo histórico de globalização. É o processo de uma construção de uma economia mundial, quer queiramos, quer não, tem como base o domínio europeu de uma extensão física de território do mundo não europeu bastante expressivo, tem como motor não só a Europa, mas as regiões não Europa que foram construídas pela própria Europa, por exemplo, clássico, a América do Norte, e devemos rejeitar neste processo histórico que conduz à globalização a existência de mudanças lineares. Estamos na proeminência de processos progressivos, a expansão sempre no contexto das ligações euroasiáticas e, portanto, o mundo velho está sempre presente no população. Quando digo que o mundo velho já não estou a falar sobre a Europa, estou a falar da Euroásia, portanto, está sempre no coração como motor deste processo de globalização. Devemos rejeitar a noção de Europa como uma unidade, mas sim como uma comunidade que ao longo do tempo foi tendo diferentes formas de organização política, mesmo quando do conflito entre impérios. Devemos olhar para este processo de construção histórica até hoje como uma tendência da comunidade humana natural, de acumulação de poder e de território, e devemos também ter como, sendo uma atividade ou uma tendência normal dessa comunidade humana, a existência de processos em sociedade que permitam transportar, negociar, trocar informações, trocar conhecimentos, trocar crenças, trocar ideias. Faz parte da existência humana como comunidade exercer estas atividades, ter estes verbos todos a funcionar enquanto comunidade, e o processo de globalização é uma consequência destas tendências normais e habituais da comunidade humana, adicionada, obviamente, àquilo que é o crescimento tecnológico histórico da própria humanidade. Não sei se ainda tem mais tempo, mas... É porque temos bastante
temos bastante, já terminou o seu tempo, mas como temos bastante tempo a ter. Sim, portanto temos tempo ainda. Muito bem, então não querendo ocupar muito que é o meu tempo, agradecer a disponibilidade para andarem sobre estes temas, dizer-vos que de facto partem de questões que tenho vindo a ponderar e a pensar no âmbito do desenho dos alicerces, onde eu quero vir a encaixar a minha investigação no âmbito do projeto de tese, e penso que é dever de todos nós, como alunos deste primeiro programa de doutoramento, contribuir um pouco para o escopo, a delimitação do escopo do que é os estudos globais e a criação, ou pelo menos o apontar de uma tendência da sua autonomização face às restantes ciências sociais. Muito obrigado, senhores professores.